Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de mais um crime, a gente vai falar de violação de sigilo funcional. Aquele mesmo esquema, né? A gente começa lendo ali o tipo penal, vamos destacar os principais pontos, entender como isso pode ser cobrado também aí em alguma prova, certo? Na sua prova, na verdade, né? Então vamos lá. Quando a gente está falando de violação de sigilo funcional, eu estou tratando com vocês do artigo 325 do Código Penal. Ele fala o seguinte: revelar fato de que tem ciência em razão do cargo, isso é importante. Tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em sigilo ou facilitar-lhe a revelação. Certo? Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Então, aqui, quando ele estabelece a detenção de 6 meses a 2 anos, o que nós temos aqui? Uma infração penal de menor potencial ofensivo. E por que é importante, assim que a gente faz a leitura, entender, então, que nós temos aí uma infração penal de menor potencial ofensivo quando a gente trata da competência. Por quê? O que a gente verifica aqui? Que nessa forma, ou seja, na forma simples, o caput, nós temos aqui o quê? A Lei 9.099 de 95. Ou seja, competência de crime, certo? Então, a gente está falando aqui do rito sumaríssimo. É muito importante, já quando a gente faz a leitura do artigo, entender esses pontos. E aí, olha o que fala para a gente o parágrafo 1º. Nas mesmas penas deste artigo, incorre quem? Ou seja, mesmas penas. Então, mesma coisa. Então, estou falando também de crime, certo? E ele fala o seguinte: nós temos aqui figuras equiparadas. Então, olha só. Nas mesmas penas deste artigo, incorre quem? Permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. E 2, se utiliza indevidamente do acesso restrito. E no parágrafo 2º, nós temos uma forma qualificada. Então, no parágrafo 2º, nós temos uma forma qualificada. Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, reclusão, administração pública ou a outra, em reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então, a gente está falando aqui de um crime de elevado potencial ofensivo, aí ele sai do G-crime, certo? É incompatível ali com os benefícios da 9.099 de 95, beleza? Então, G-crime é só no caput e nessas figuras equiparadas, beleza? Vamos voltar, então, e trabalhar aqui mais alguns pontos dessa lei, desse artigo, desculpa. Então, quando a gente começa a analisar aqui, o que a gente vê? Olha só, a grande parte das ações que são realizadas pelo Estado, ela é baseada em quê? Na transparência, na publicidade, certo? É um dos pilares lá da administração pública, lá estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal, quando a gente estuda isso em direito administrativo, constitucional.
Então, em um Estado que segue esses princípios democráticos, a gestão dos assuntos públicos, ela requer o quê? Ela requer uma transparência, publicidade, porque todos os cidadãos têm que ter acesso ali às informações. Só que a própria Constituição Federal estabelece também a confidencialidade de alguns dados essenciais para a proteção justamente do Estado, da sociedade. Então, olha só, de forma resumida, a lei, ela determina a divulgação, certo? Mas existem sim situações excepcionais, situações previstas pela própria Constituição Federal, em que o servidor público ele deve manter sigilo. Se ele não fizer, ele tem o risco de ser responsabilizado individualmente. Uma das infrações que pode ser a ele atribuída aí, a gente está falando do artigo 325 do Código Penal, violação de sigilo funcional, que é revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, certo? Então, é isso que estabelece o artigo 325. Então, qual é a objetividade jurídica aqui? O bem jurídico que está sendo penalmente tutelado por esse crime é a administração pública, relativamente justamente à proteção dessas informações, proteção de informações que devem permanecer em segredo. Então, a ideia aqui é resguardar o regular funcionamento da administração pública, porque esse funcionamento ele pode ser prejudicado pela revelação de determinados segredos, né? E é por isso que o funcionário público ele vai ser punido. Esse funcionário público que revelar ou facilitar a revelação desses segredos, que ele tem conhecimento em razão do cargo dele. Olha a gravidade. A gente pode pensar em vários exemplos aqui. Em vários exemplos. Por exemplo, quando você faz ali faz a declaração de imposto de renda, certo? Faz a declaração de imposto de renda, os seus dados ficam ali. Aí você imagina, eu falo que esse crime é o crime do fofoqueiro. Aí você imagina, o funcionário simplesmente coloca ali, fornece suas informações. Existe um segredo, tem as informações, então não pode acontecer isso, certo? É aqui que a gente está tutelando, beleza? Então, o objeto material vai ser justamente esse segredo funcional. Esse segredo funcional. Essa informação sigilosa. E informação sigilosa que vai ser obtida em razão daquela função que existe, em razão daquela função pública. Certo? Então, olha só. Lucas fez uma pergunta aqui, ele perguntou do inciso 1 do parágrafo 1º. Olha, todo o parágrafo 1º a gente está falando de figuras equiparadas. Então, ele coloca aqui no caput revelar fato, facilitar-lhe a revelação e nas mesmas penas do artigo, ou seja, quem permite, quem facilita, se utiliza indevidamente do acesso restrito. Então, no inciso primeiro, ele fala, permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informação ou banco de dados da administração pública. Então, o exemplo que eu falei aqui de Receita Federal. Então, imagina que o nosso amigo Mévio, ele é auditor da Receita Federal. E aí ele tem acesso ali a diversas informações de fontes pagadoras, de vários contribuintes. E aí ele faz o quê? Ele empresta a senha dele para que o Tício, amigo dele, sei lá, ele pegue dados ali da ex-esposa dele, porque ele soube que ela traiu, então ele quer ter informações, sei lá, ele quer dados sobre os rendimentos dela. Quer dados sobre o investimento dela. Aqui, gente, é o seguinte, quando a gente fala de elemento subjetivo, eu até coloquei aqui, a gente está falando de dolo,
tá? Então, não falo de modalidade culposa, tá bom? Então, aqui eu tenho só uma figura equiparada aqui, não é a forma culposa, certo? Não tem aqui a modalidade culposa, beleza? E aqui é um dolo independentemente de uma finalidade específica, tá? É dolo, beleza? Então, quando eu falei das figuras equiparadas, por exemplo, primeiro é isso. Então, ele fornece ali a senha, o Mévio fornece a senha para o Tício. Olha o 2. Nas mesmas penas deste artigo, incorre quem se utiliza indevidamente do acesso restrito. Então, utilizar é usar. Então, imagina, o Mévio, ele tem acesso ali, tá? Ao sistema de informações, só que ele invade uma área que é vedada. Seria somente para algumas pessoas. Então, ele se aproveita desses dados para alguma finalidade, que não seja aquela finalidade permitida em lei. Então, ele tem acesso, mas o acesso dele é restrito. E ele faz uso indevido disso. Então, por exemplo, o Mévio, ele consegue burlar ali o sistema de proteção da Receita Federal, e aí ele entra numa área restrita para obter essas informações fiscais e repassar para alguém. E olha só, neste caso aqui, perceba que o tipo ele fala em indevidamente do acesso restrito. Por que ele coloca? Por que o legislador ele tem esse cuidado de estabelecer que é indevidamente? Por quê? Só vai ter esse crime se o funcionário ele pratica essa conduta sem autorização. Porque se ele tiver uma autorização, aí o fato vai ser atípico. Então mas ele foi autorizado para ter aquele acesso. Aí, ok, certo? Então, cuidado, porque a sua prova, ela é uma prova que sim, o examinador ele fala, ele cobra a letra da lei, mas existe uma tendência também de colocar casos concretos, né? Colocar ali um caso, uma hipótese ali, pedir para você falar se existe aquele crime, se não existe, certo? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí, beleza? O que mais? Vamos lembrar aqui, vamos voltar aqui para o artigo e ver esses núcleos do tipo. Então, primeiro eu tenho revelar, certo? Revelar fato. O que é revelar? Revelar, gente, é dar conhecimento, né, a outras pessoas. E isso pode ser verbalmente, pode ser por escrito, pode ser mostrando documentos, certo? Aqui tem uma conduta missiva. Ou facilitar a revelação. Opa! Facilitar a revelação. O que é esse facilitar? A gente fala aqui de uma divulgação indireta. Facilitar, gente, é tornar mais simples essa descoberta por outra pessoa. Então, aqui, olha só, o funcionário querendo que aquele fato chegue a conhecimento de terceiro, ele adota determinado procedimento que torna essa descoberta acessível a outras pessoas. Então, por exemplo, ele deixa as anotações, deixa os documentos ali, um local que possa ser facilmente visto por terceiros. Vamos pensar, para lembrar desse crime aqui, lembra sempre o seguinte: você é funcionário do Poder Judiciário, você tem informações ali relativas a processos que tenham sido ali decretados segredo de justiça, e você revela. Você revela isso, certo? Em qualquer caso, é sempre um pressuposto do crime que o funcionário público ele tenha conhecimento daquele fato, em razão do cargo, da função que ele exerce. Ou seja, em razão daquela condição funcional. É em razão disso que ele detém essa informação. Outra coisa, esse fato ele tem que envolver um segredo. Então, revelar fato que deva permanecer em segredo. O tipo ele é bem específico nesse sentido. Ou seja, é algo que é do conhecimento ali de um grupo restrito, né? De um número restrito, limitado de pessoas.
Pode até ser que seja um segredo por um determinado período. Ok. Mas ainda assim, é um fato que deva permanecer em segredo. Beleza? Porque se aquele fato ele não é mais segredo, aí eu não vou falar nesse crime. Certo? Sujeito ativo é o funcionário público, então estou falando aqui de um crime de mão própria. E funcionário público, ainda que aposentado, afastado, em disponibilidade, por quê? Porque o tipo penal, ele fala de fato que tem ciência em razão do cargo. Então, o interesse público na manutenção daquele sigilo, daquele segredo, ele permanece, certo? Ele permanece. Sujeito passivo vai ser o Estado, é o Estado. Elemento subjetivo, já falei com vocês, é o dolo, e esse dolo é independentemente de alguma finalidade específica. Não falo aqui de modalidade culposa, não, certo? Uma coisa que eu lembrei aqui agora. Uma hipótese muito comum desse crime era a divulgação por parte ali de servidor de conteúdo de provas, né, de concursos e tudo mais. Hoje, cuidado, tá? A gente fala aqui, então cuidado para não confundir isso aqui e não esquecer do artigo 311-A, que aí se for por funcionário, a gente fala do parágrafo 3º do Código Penal. Não confundir isso aqui, tá? Porque a gente vai falar de fraude em certame de interesse público, que vai ser ali gravado pelo fato de ser praticado por funcionário público. Então, é diferente aqui, se for algo específico, tá? Cuidado aí se você olhar algum material muito desatualizado, uma prova muito antiga. Tem uns filtros lá justamente para a gente não cair, não ter perigo disso, tá? Mas tem os filtros lá. Quando a gente vai trabalhar com as questões lá no que concursos, a gente coloca os filtros, sempre coloca ali, né? Excluir ou marcar as questões desatualizadas, porque aí o próprio sistema já vai falar para você, ó, essa questão aqui está desatualizada. Então, cuidado aí com alguns pontos, tá? Depois, consumação. Eu estou falando aqui de um crime formal. Então, olha só, por que ele é um crime formal? A gente fala também de consumação antecipada, resultado cortado. A consumação desse crime aqui, ela vai ocorrer no momento em que terceiro, em que funcionário público ou particular, que não podia tomar conhecimento desse segredo, toma ciência. Então, não é preciso o efetivo dano à administração pública. Então, a caracterização desse crime, ela ocorre independentemente da ocorrência de prejuízo, certo? Então, quando eu falo de revelar fato, vou voltar aqui, revelar fato, a revelação direta, o delito ele vai se consumar com a simples revelação daquele segredo pelo funcionário público a uma pessoa, uma terceira pessoa. Terceira pessoa essa que o conhecimento daquele fato não se destinava. Vamos lembrar do exemplo do Mévio, que revela ali dados fiscais. E no facilitar da revelação, a gente fala aqui que é uma revelação indireta. Uma revelação indireta, ele se consuma aqui no momento em que se opera a revelação daquele segredo. Ponto. Ponto. Beleza? Tentativa é possível? É possível, mas claro, exceto na forma oral, né? Então, por exemplo, no revelar, imagine que uma conduta ela seja praticada por escrito. Então, por exemplo, o funcionário público, ele encaminha, o Mévio, ele encaminha a alguém ali uma carta que traz as informações, a revelação daquelas informações sigilosas. Mas essa carta com as informações, ela é extraviada. Ela não chega, então, ao destinatário. Na forma verbal, não, né? Não há tentativa. A gente fala
que na revelação verbal, o crime ele é unissubsistente. Então, o funcionário público, ele faz a revelação, ou ele faz a revelação, e aí o crime vai estar consumado ou não faz. E aí o fato é atípico, né? Não revelou, não revelou. No facilitar a revelação também. Lembra que quando a gente fala em facilitar a revelação, se um funcionário público, por exemplo, ele deixa ali de forma dolosa, tá? Ele deixa de forma dolosa a tela do computador aberta ali, ele deixa os documentos ali com as informações sigilosas para que um terceiro possa ver. Só que aí, você imagina que ele deixa lá a tela do computador ligada para que um terceiro veja, só que acaba a luz. Então, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele. Certo? Depois, nós temos as figuras equiparadas, que eu já conversei com vocês. Então, nas mesmas penas, incorre quem permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento, empréstimo de senha, ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informação ou banco de dados da administração pública. Não pode, né? Não pode. Então, imagina, você não pode, você vai ter um acesso, você vai ter senha, você tem os seus dados. Você não pode simplesmente repassar para outras pessoas. Certo? Ou se utiliza indevidamente do acesso restrito, também dei o exemplo aqui do nosso amigo Mévio. No 325, parágrafo 2º, nós temos ali forma qualificada. Vamos voltar aqui. Se dá omissão da ação ou omissão, resulta dano à administração pública ou a outra, em pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então, olha só, nós temos aí no parágrafo 2º uma figura qualificada que envolve ali esse crime de dano porque existe uma lesão à administração pública ou algum particular. Aqui é um exaurimento do crime, porque vai após o que ele fez, só que o legislador, ele determinou como uma qualificadora. Por quê, gente? Pela gravidade, né? Pela gravidade. Olha só, se resulta um dano à administração. E olha só, o tipo penal, ele nem falou de dano patrimonial. Ele não fez essa restrição, é um dano. É um dano. Um ponto aqui que eu deixei, que eu não falei com vocês, é que, vamos voltar lá, o caput e o parágrafo 1º, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Então, aqui, gente, olha só, o artigo 325, quando ele trata da pena, quando ele cuida aqui da pena, ele expressamente estabelece essa absorção quando o fato constitui um crime mais grave. Por exemplo, uma corrupção passiva. Aí a gente vai falar corrupção passiva. Beleza? Por fim, a ação penal é pública e incondicionada. E aí, em relação à pena, vamos lembrar, forma simples e as figuras equiparadas, então, o caput, parágrafo 1º, vai ser uma infração penal de menor potencial ofensivo. Competência do GCRIM, certo? Na forma qualificada, aí não. Aí é elevado potencial ofensivo incompatível com os benefícios da 9.099. Beleza, gente? É isso que eu queria trabalhar com vocês sobre este crime. É bem rápido, né? Quando a gente estabelece ali, trata ali de alguns tipos penais, principalmente quando a gente já viu a parte teórica, a gente vai avançando aqui. Certo, gente? Muito obrigada pela atenção. Quero desejar para todo mundo aí uma ótima semana com muitos estudos. E é isso, gente. Vamos firmes aí, continuar estudando e a aprovação, ela chega. Tchau, gente. Obrigada.